Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos nesse dia de energia e calor espiritual. Não, frescor espiritual. Alguém pode me dizer qual é o principal motivo? Vamos fazer um quiz. Nosso companheiro Cláudio nos lembrou. Alguém pode me reproduzir qual é o principal motivo de nós estarmos reunidos aqui hoje? Além das palestras, além... Yes? Busca pelo equilíbrio energético espiritual. Muito bom. Busca pelo equilíbrio energético espiritual. Fantástico. Temos aí uma pessoa que já está há 100 anos na frente da gente. Então, cuidado com a resposta que vocês vão dar. Brincadeirinha. Alguma contribuição a mais? Receber energia. Receber energia. A gente vem aqui realmente refrigerar a alma, ressustentar nossas energias, reequilibrar nosso sistema, porque informação nós temos de monte, centenas, milhares de palestras na internet. Então, o motivo não é, o principal objetivo não é a palestra. O principal objetivo é o que existe dentro desta sala. O Centro Espírita é organizado de formas específicas. E, na segunda-feira, nos é informado através da literatura do próprio Chico Xavier, e eu me refiro a ele do próprio Chico Xavier, porque é de tanto tempo atrás, mas nós depois disso tivemos muitas informações, mas os mentores nos deixam claramente que os salões de assistência pública, dos trabalhos de assistência espiritual pública, são preparados com antecedência de até 72 horas. Aqui existem energias curativas, energias que nós não conseguimos realmente descrever com o material de informação da física moderna até. A presença dessas entidades superiores nos renovam a psicosfera ainda mais. Então é por isso que nós saímos daqui absolutamente renovados. Mas também um dos motivos principais é a possibilidade de nós nos socializarmos. Por isso, vire do lado e deseje o melhor para a pessoa que está ao seu lado, atrás, na frente. Eu dou oi para o nosso querido Ítalo. Tudo bem, amor? Eu não sei por que eu estou fazendo um esforço para falar. Por que será? Está funcionando? Por que eu estou sentindo a minha voz longe? Eu estou desprendida? Desdobramento. O assunto é sobre isso. Olha só, gente, eu peguei um material de alguns trabalhos anteriores meus, e quando eu fui montar essa palestra, eu não percebi que na conversão de um sistema para outro, os slides ficaram menores, porque eu gosto de coisa grande, slide grande. Então eu peço desculpas aí a vocês, mas o importante realmente é o conteúdo. Esse é um assunto muito interessante, realmente muito interessante, porque não tem ninguém que não queira saber o que vai acontecer, né? É ou não é? Alguém já consultou o cartomante? Quem nunca foi uma cartomante ou coisa parecida? Tarô, o que for. Quem nunca foi? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Acertaram? Qual é a incidência de acerto dessas pessoas? É grande? É bem grande. É bem grande. Tem uns charlatões por aí, né? Charlatães. Mas é grande. Tá todo mundo querendo saber onde que você foi. Me faça
passa informação. Olha só. A gente vai entender por quê, ok? Então, o principal... Ai, meu Deus, tão apertadinho. Ok, all right. Well, anyways, isso não é o que mais importa. De toda forma, aí estão as referências e um material que talvez vocês não estejam familiarizados é o livro Diversidade dos Carismas. Esse é um livro incrível que fala de experiências e reporta, melhor dizendo, experiências, histórias de um médium inacreditável, uma moça chamada Regina, que foi um dos motivos aliás, foi o principal motivo de um dos principais estudiosos do movimento espírita, da literatura espírita encarnados, que é o nosso irmão Hermínio Miranda, trouxe para nós. Se vocês têm dúvidas sobre mediunidade de interesse de assuntos variados, esse livro traz assim um material extenso, num estilo de linguagem bastante diferente, porque ele é um estudioso, ele é um quase cientista, eu diria, porque ele vai nos fazer muitas hipóteses. É muito, muito bacana o livro. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês um pequeno trailer desse livro, desse filme com a Sandra Bullock. Vocês poderiam desligar, por favor? Desligando. Yes, please. Surprise. Oh my God. Mama said to give you extra hugs. I love you more than anything in the whole wide world. Mrs. Hanson? Uh-huh. I'm sorry to tell you this. Your husband was in a car accident. He died on the scene yesterday. Tomorrow we should probably start thinking about funeral arrangements. Mom, I'm not ready for that. Nobody's ready for anything like this, honey. I had a dream that felt so real that you could swear it was actually happening. It was only a dream. Everything's gonna be fine. We fell asleep together yesterday. He was right next to me. Linda, Jim is gone. I wake up and he's dead. I wake up and he's alive. Obviously, you're dealing with some inconsistencies. I wake up every morning to find my husband has died again. I think that goes just a little beyond inconsistent. How do you know my husband? Just thought that after we talked. We talked. Well, yeah, yesterday. I've never met you before in my life. The husband was in a fatal car crash on Wednesday. That's strange. He showed up in my office on Tuesday, claiming he was already dead. Said he was going to die before the accident? Yeah. Oh, God. Jim, don't go on this trip, please. What is it? Excuse me. I'm Claire Francis. It's nice to meet you. Yeah. Something bad is gonna happen. It's never too late to fight for what's important in your life. But I don't know what to fight for. Sandra Bullock. If I let Jim die, is that the same thing as killing him? Honey, Jim's already dead. Premonition. Muito bem. Quem assistiu esse filme? Muito bom, né? Claro que para os que não assistiram, eu não vou fazer um spoiler, tem a parte de Hollywood, mas o filme é interessantíssimo e traz a questão das premonições, não é? Desculpe, eu não trouxe o caption para fazer a tradução, para quem não está, talvez esteja nos visitando do Brasil. De toda forma, ela teve várias premonições e ela relatou isso, inclusive, para o psiquiatra dela, ou psicólogo, psicanalista, não sei. E ele falou, nossa, inconsistência total o que você está dizendo, isso não existe. E aí ela refrata e diz, como não? Isso se repete todos os dias, e como é que você vai me dizer que isso é uma inconsistência?
Depois a gente tem uma outra confirmação através desse próprio médico, quando fala com o policial. Porque eu não lembro mais como é que eles se encontram. De toda forma, o policial diz que o marido estava tinha desencarnado num acidente grave na estrada, e o médico diz, mas ela me disse que o marido dela já tinha morrido tal dia, que ela via tal e tal dia. Enfim, tem umas confirmações incríveis e toda uma história muito bonita. E aí vem a questão, né? Alguém já teve premonições bem intensas que já se confirmaram? Levanta bem a mão para eu ter uma ideia. Bastante gente, nossa! Uau! E quem teve pressentimentos de que algo iria acontecer e acabou acontecendo? Só pressentimentos. Ok. Um bom número de pessoas. Enfim... E quem nunca teve nada? Não, porque eu não sei se fizeram assim, fizeram assado, mas depois eu olhei para um lado e me identifiquei. Quem nunca teve alguma experiência dessa natureza? Levanta a mão, por favor. Ok, então está bem balanceado, né? Tá meio que meio a sala, interessantíssimo isso. De toda forma, é uma curiosidade, porque a gente sabe de experiências que se confirmaram, seja através de amigos, seja através de histórias, enfim, é no mínimo curioso. E é por isso que nós... isso é tão antigo quanto a própria história da humanidade, não é? E o interesse do ser humano de procurar a resposta através das outras dimensões. E a gente vê isso na civilização grega, persa, egípcia, romana, enfim, são muitos relatos. E Kardec, obviamente, por ser um assunto tão interessante, de preocupação, não preocupação, mas de interesse realmente geral, de muita gente, no mínimo, ele fez essa pergunta, né? Fez a pergunta aos mentores: o futuro pode ser revelado ao homem? E os mentores nos responderam no Livro dos Espíritos que, em princípio, não. Né? E, gente, tá muito estranho, eu tô me ouvindo desdobrada, não é possível. Tá normal? Nossa, sabe quando você está descendo a serra? É assim que eu estou sentindo o meu ouvido. Abre a boca, já está aberta, não pode falar. Se eu abrir... Gente, que coisa estranha. Estou tendo um fenômeno. De repente eu vou me ver... Enfim, qualquer coisa eu conto para vocês, ou vocês vão descobrir logo que eu estou me sentindo assim. Mas é interessante, não está indo embora, meu ouvido está todo abafado. Que será, né? A água no ouvido? Não. Não, vai ficar mais complicado no ouvido. Água no ouvido. Você quando você entra na piscina? De repente. Enfim. O computador novo deve ser... Gente, deixa eu focando. E se vocês estão me ouvindo, isso que importa. Depois eu descubro o fenômeno que está me acontecendo. Ok. Enfim, o futuro é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a revelação. E, obviamente, a pergunta... vai parecer óbvia, imagino eu, para vocês, não é? Qual é a finalidade de Deus ocultar o futuro ao homem? Alguém pode dar alguma cooperação, algum insight, alguma coisa? Nós tivéssemos preparados para saber o que e se impedir e modificar as nossas atitudes agora. Muito bom. Que a gente saiba para a nossa própria proteção. Muito bom. Tudo a ver. Ok. O que é isso? Água para o meu ouvido? Você está me gozando. Obrigada. Muito obrigada. Não, eu pensei que fosse uma brincadeira deles lá atrás.
Olivia, quem dá uns goles ajuda. Dá licença, gente. Dá 3 comigo. Olha, essa parte tem que ser editada no YouTube, por favor. Não quero passar vergonha. Gente, eu tô aqui, enfim. Internautas, é uma brincadeira que eles estão fazendo aqui e eu tô entrando na onda. De toda forma, alguém poderia algum outro comentário importante? Uhum. Eu acho que o motivo do futuro ser oculto, de certa forma, é o mesmo motivo do nosso passado, assim, de outra vida ser oculto. Se a vida é uma aprovação, a gente não pode saber as respostas. E a gente não pode saber as perguntas que virão para prever as respostas, para se precaver com as respostas que não são... Não faria muita ajuda a aprovação. Não sei explicar. Não, mas eu acho que eu estou captando, sim. Yes? É a prática do livre-arbítrio. Pode interferir na prática do livre-arbítrio, é isso? O que vocês acham? Pode ser? Ok. Realmente, os mentores nos dizem que se o homem conhecesse o futuro, ia acabar negligenciando o agora, não é? O presente, e não agiria com a mesma liberdade, com o livre-arbítrio, pois seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, não adianta se ocupar dela, vai acontecer mesmo. Então, nos leva a um comodismo terrível e perigosíssimo para a nossa própria evolução, não é? E, de outra forma, também poderia tentar impedir que aquilo acontecesse. E aqui... Eu passei por tantas coisas, então, se eu soubesse que elas iriam acontecer, eu ia dar muito mais ansiedade, não é mesmo? No mínimo, ansiedade terrível. Nossa, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? E eu vou conseguir superar? E se não conseguir superar? Enfim, é um todo nocivo, não é? Então, esse é o principal objetivo. No entanto, Kardec comenta com os mentores e faz disso uma pergunta. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? O que ele está dizendo aqui é o quê, gente? Mas tem alguns acontecimentos que são anunciados até pelos espíritos. E não os espíritos rasteiros, pelos espíritos elevados, ou os nossos protetores até. Aí... os mentores da codificação respondem que pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem a missão, ou que tem missão de tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos o quê? Enganadores, que se divertem, está faltando uma palavra, que se divertem em fazer previsões. Então, uma coisa é você ir uma cartomante, se ela for uma embusteira, você vai descobrir eventualmente. Outra coisa é você fazer pergunta para médiums mediunizados, não é? Recebendo espírito e... obviamente, ou aquele jogo, né, do baralho, ou enfim, fazendo da tábua, né, que se move, como é que se chama? Wood, né? Enfim, tem tantas opções de você se comunicar, não é, com o mundo espiritual. Muitas vezes as respostas vêm, mas são respostas de espíritos brincalhões, que querem tirar uma da nossa cara. Não é? Ou até de espíritos malfeitores, espíritos que não, outros que não gostam da gente, estão nos obsidiando, aproveitam lá a oportunidade para lascar a brasa para te apavorar com informações que nunca vão se realizar, mas não precisa nem dizer, né? Não precisa nem acontecer. Só o fato de você achar que vai acontecer, você já está vivendo um inferno astral. É ou não é? No entanto, às vezes, nos é dito aqui que, às vezes, é oportuno e algumas revelações nos são feitas, sim. E nós vemos isso, inclusive, na literatura de André Luiz. Muito bem. Como é que a gente vai saber uma coisa da outra? Os mentores respondem que só o conjunto das circunstâncias permite
se verifique o grau de confiança que aquelas informações merecem. Muito bem, a questão é que premonição acontece e acontece mesmo. Isso não é história da carochinha. Existem pessoas que têm premonições realmente impressionantes e que acabam, inclusive, corroborando com a própria realidade. E Kardec também se impressionou com isso. E ele começa dizendo, no livro A Gênesis, na realidade ele começa a teorizar, né? Na realidade ele chama isso de uma teoria mesmo. E depois há todo um desenvolvimento extremamente racional e lógico que nos faz uma compreensão bastante interessante do ponto de vista espiritual. Ele começa esse capítulo, o capítulo 16, está no primeiro item. Ele começa o parágrafo dizendo: como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Porém, não é dos que... Vejam que quando eu passei para outro sistema, ficou tudo grudado. Então, sorry, guys. Então, vamos lá. Que devam resultar do estado presente. Porém, não há dos que nenhuma relação guardem com seu estado, nem ainda menos as do que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? Isso é um comentário geral. Ficam dizendo aí que se não aconteceu, está no nada, então não existe. Mas aí ele fala... No entanto, são em grande número os casos de predições realizadas, da onde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno. Um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não existe efeito sem causa. Então ele diz, a coisa acontece, é obviamente um fenômeno, a gente que não sabe que fenômeno é esse, mas que existe uma causa, existe. Porque não pode haver um fenômeno sem uma causa específica. E ele termina. É essa causa que vamos tentar descobrir. E é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, a chave de tantos mistérios que nos fornecerá, mostrando-nos aos demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então ele ainda está dizendo, olha, a coisa existe, e ainda digo mais, faz parte das leis naturais, as leis normais, não é nada sobrenatural, é uma coisa natural, uma coisa da natureza. Então é um fenômeno espiritual que nós desconhecemos, mas ele existe uma causa, nós é que não sabemos qual é essa causa ainda. E aí ele propõe essa ideia que é muito interessante. Ele diz, se você estiver subindo Isso é chuva? Ai, que bom, graças a Deus. Ok, muito bem. Contanto que não cai a luz, nem o ar-condicionado. Muito bem. Não, barulho. Muito bem, auditivo. Dedução, ok. Dedução não, uma possível inferência. Pode acontecer. Se você está subindo um monte, se você tem uma montanha à sua frente, um monte à sua frente, se você está na parte de baixo, a sua visão é um tanto. À medida que você vai subindo, a visão da paisagem vai se ampliando, certo? Quando você chega no topo desse monte, você tem uma visão de 360 graus. A pessoa que está lá embaixo e a pessoa que está lá em cima estão no mesmo tempo. Mas se a pessoa que estiver lá em cima disser para essa pessoa lá embaixo que
daqui 1 dia ou 2 dias de viagem, essa pessoa aqui embaixo vai encontrar uma determinada aglomeração de casas, ou vai, inclusive, poder enfrentar alguns perigos, passar por um lugar com problemas diversos. Enfim, para essa pessoa que está aqui embaixo, esse relato vai parecer sendo o quê? O futuro. Mas quem está aqui em cima não enxerga como futuro. Simplesmente vai acontecer. Só que o tempo do tempo é diferente. E aí, nós não vamos entrar nessas deduções agora, porque senão eu gosto de ciência, eu tenho um pouquinho de estudo nisso, mas a gente não vai entrar em informações dessa natureza, porque não é o objetivo da nossa palestra, mas é muito interessante com as informações que a física moderna nos traz, não é? A partir da teoria geral da relatividade, foi introduzida a noção de que o tempo é uma outra dimensão. Então, a gente tem a dimensão do volume, da altura, do que mais? Da largura, não é? Profundidade. E aí é introduzida a noção de espaço e de tempo, como sendo uma outra dimensão da realidade. Isso está sendo questionado hoje em dia, não é? Mas muita gente, muitos cientistas, muitos físicos ainda aceitam essa hipótese que parece real de que existe a 4ª dimensão chamada space-time, né? O espaço-tempo, onde as coisas acontecem de uma outra forma, mas como dimensão passa a ser um local. Então, imaginemos nós, aí já são inferências que a gente pode começar a discutir só por interesse, não é? Imagine a linha do tempo, que também é discutida, existem documentários excelentes sobre a questão de que até a noção do tempo é ilusória, é uma invenção da própria mente, é um redirecionamento do ser humano para se posicionar e para ter a vida. Enfim, existem tantas teorias, tantos enfoques, olha, um mais bacana do que o outro para a gente assistir. No mínimo, você fala, nossa, quanta coisa a gente não sabe, quanto nós podemos inferir. Não é? De toda forma, essa noção das premonições parece que tem alguma coisa a ver nessa linha. Porque existem pessoas que escapam à nossa dimensão material, entram numa dimensão espiritual, às vezes por questão de segundos, de minutos, ou durante o sono, seja o que for. Essa pessoa tem essa capacidade de sair da dimensão material, entrar num tempo que não faz parte do tempo que nós vivemos na matéria. Então, a pessoa vê algo que parece futuro, mas ela é como se ela tivesse subido num monte. A coisa vai acontecer porque ela já viu que tem uma coisa que vai ocorrer aqui. Agora, o que pode ser mudado é a nossa reação a esse acontecimento. Mas essa pessoa está vendo o acontecimento aqui. Então, o livre-arbítrio entra, você vai passar por tal coisa, como você vai reagir e você vai viver aquela experiência, aí vai depender das suas próprias escolhas pessoais, da sua vivência, enfim. Então, não existe determinismo nesse aspecto, no sentido, o acontecimento vai ocorrer, mas o determinismo não é em relação às suas respostas. No entanto, espíritos que escapam à nossa capacidade de percepção evolutiva. Existem espíritos tão elevados que têm uma vivência além de uma realidade que nós não conseguimos conceber. E é assim que um Cristo, por exemplo, pode saber quando é que você vai acertar, quando é que você vai decidir mudar. Então, a visão de um espírito desse escapa à nossa compreensão. Por que ele já sabe o que nós vamos fazer? Ninguém sabe. Não dá nem para inferir. Mas, por exemplo, naquele famoso encontro
relatado no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, na época, o famoso, orgulhoso senador romano Públio Lentulus, encontra Jesus. Isso é um relato histórico. A carta ainda existe, a documentação existe, mas está relatado na psicografia do livro Há 2000 anos. Então, essa cena impressionante, onde Emmanuel tem a oportunidade de seguir o Cristo naquele momento, ele nega, ele reconhece a realeza do Cristo, mas ele nega, e o Cristo diz, você vai me seguir, mas até lá você está escolhendo um caminho agora, você tem opção, e eu não lembro exatamente, mas foi nessa ideia, você vai sofrer muito até finalmente resolver me seguir por completo. Mas eu vejo você me seguindo lá na frente. Mas serão muitos e muitos e muitos séculos. E foi isso que aconteceu. Então, um espírito de uma magnitude dessa, ou espíritos também elevadíssimos, têm essa capacidade de conhecer como é que nós vamos reagir. Ok? Então, isso escapa à nossa compreensão. Vocês concordam? Até o conhecimento que o próprio Espiritismo nos concede. Como é que você sabe como é que a pessoa vai reagir? Então, significa que de certa forma, aquela ação está pré-determinada? Não, ela está pré-vista para um espírito que tem essa capacidade que nós não conseguimos compreender. Como é que isso acontece? Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Ok, eu não entendi um sim forte. Sim? Sim. Ok. Podemos ir em frente? Então vamos lá. Vamos falar do futuro. O futuro é incrível, não é? Olha, a gente fala do futuro até hoje. E virou... Existem filmes que vão ficar na história das nossas existências, nessa reencarnação, pelo menos. Existem várias formas de a gente prever o futuro. Aqui estão algumas, e são certamente as principais. A gente tem a questão dos pressentimentos, premonições, previsões. A gente pode ter a previsão através dos sonhos, até mesmo da aparição de espíritos, até uma capacidade que nós chamamos, tecnicamente, os espíritas chamam de dupla vista. Eu vou explicar o que é. Médiuns têm essa capacidade de entrar em contato e perceber outras dimensões, e também tem a questão da telepatia, que não é necessariamente uma previsão, mas ela se confunde muitas vezes com os pressentimentos. E é por isso que eu trouxe aqui essa informação. Então, em primeiro lugar, está vendo esse monte de fenômeno que o ser humano vivencia? Sim. Nós vamos didaticamente dividi-los em dois tipos. Os fenômenos que nós encarnados vivenciamos são de dois tipos, bem generalizados. Os mediúnicos e os anímicos. O que são os mediúnicos? Qualquer coisa que tenha relação com um espírito desencarnado. Você é um espírito encarnado, a gente chama você e vocês me chamam de alma. É também um termo didático, ok? Que o Kardec diz no Livro dos Espíritos. O que é a alma? Tirando o aspecto psicológico, um termo didático, porque ele se refere a isso, muitas formas diferentes na codificação. Então ele diz, a alma é um espírito encarnado. Não é? Na realidade, a resposta é dos próprios mentores. E existem outros fenômenos que acontecem com você e comigo. Por exemplo, o sonho. O sonho é uma experiência do nosso espírito, quando o nosso corpo está deitado na cama e o nosso espírito se desprende do corpo. E vai fazer as mais diversas interações com o plano espiritual. A gente vai literalmente viajar. Tá certo? Qual é a diferença entre o sono e a morte? O teu corpo está lá, na cama. Na morte você não volta, meu filho. Ok? O sonho você volta. O sonho você volta. O seu corpo está vivo, continuará vivo, muda todo o metabolismo do seu corpo durante o sono, mas o seu corpo continua com vida humana, não é? Corporal. Quando o seu espírito
deixa o corpo por completo, o seu corpo você assume um corpo espiritual e o seu corpo físico entra num outro processo de reorganização material. Ou melhor, de desorganização material. Então, são basicamente esses dois, tá? Então, qualquer coisa, em termos de... o que é uma coisa e outra? Mediúnico acontece com o espírito. Anímico acontece com você e eu. Encarnado. Ok? Tá certo isso? Ânima vem de alma, alma encarnada. Muito bem. Então, nós vamos aí. São esses os dois fenômenos que a gente vai ver. Então, os fenômenos mediúnicos envolvem sempre a presença de um espírito e os fenômenos anímicos são as nossas experiências. Então, eu trouxe aqui um exemplo mais comum, impossível, é durante o nosso sono. Você se desprende, você sai. Como é que o teu corpo acha, ou melhor, como é que você, espírito, acha o teu corpo de volta? Existe um fio, não é? Que liga, igual você. Você imagina um balão ligado a um poste. Você é o balão, se aquele balão não tiver um fio que ligue o balão ao poste, o balão ia sair voando e não ia conseguir voltar mais, certo? Então é a mesma coisa, não tem melhor explicação. Nós temos um fio de ligação entre o nosso corpo espiritual e o corpo físico. Nós, no Espiritismo, chamamos isso de fio de prata, cordão de prata, porque ele é prateado. Os videntes já descreveram como sendo prateado. Muito bem. O que Kardec nos diz é que existe uma linha muito fina entre um fenômeno e outro. Porque existem alguns fenômenos que é um misto de fenômeno espiritual com fenômeno físico. Muito interessante. Alguns dá para a gente dizer por completo que é um fenômeno espiritual, outras vezes você fala, nossa, tem um pouquinho dos dois. Em termos didáticos também, anímicos a gente tem todos esses, né? Pressentimentos, premonições e previsões, os sonhos e a famosa dupla vista que eu vou comentar, e os mediúnicos vão envolver médios, que vocês sabem que são as pessoas que têm a capacidade de se comunicar com o plano espiritual, de ser um intermediário de espíritos. Os pressentimentos estão nos dois pontos, eu já vou explicar também, e obviamente a aparição de espíritos é um fenômeno mediúnico, porque você está vendo o espírito na sua frente, ou de olhos fechados ou de olhos, inclusive, abertos. Muito bem. Então, nós vamos aí, vou fazer aqui isso aqui é o que a gente vai ver em seguida, e eu vou fazer um teste com vocês. Pergunta. O que vocês acham? Pressentimento é uma premonição? A pessoa sabe que alguém esteve em sua casa quando a pessoa não estava lá. A pessoa sabe. Sabe porque sabe. Pressentimento, possível, não quer pressentimento, tem mais cara de pressentimento. Ok. Você está caminhando numa rua e você sente que você vai se deparar com algum perigo. Pode ser os dois, não é? O pressentimento é uma coisa mais suave. A premonição, você chega inclusive a ter a visão, você tem imagens vivas, claras na sua mente. Surge como uma coisa. É uma certeza. A premonição, ela tem a sensação de certeza, e quem tem a visão propriamente é uma certeza. Não é? Então, é uma coisa muito forte. Você sabe que alguém vai te telefonar. Pressentimento ou premonição? Pode ser. Pode ser uma coisa ou outra, não é? Você está caminhando na rua e você sabe que vai encontrar uma pessoa amiga. Tudo isso, gente, tudo isso se mistura com a questão da telepatia. Você está caminhando na rua, tem uma pessoa que te conhece. Se aquela pessoa estiver pensando em você, você pode captar
aquela mensagem, você tem uma comunicação de segundos. Pode ser que suas mentes se cruzem e você saiba que você vai encontrar uma pessoa, aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não estiver pensando em você, não há um fenômeno de telepatia. Ou seja, você teve um real pressentimento. Né? Então, por que não é uma previsão? Porque a previsão é muito mais forte. Né? A previsão é muito intensa. Então, só tem aquela coisa, mas nossa, uma sensação muito forte. Você sabe que alguém vai lhe telefonar. Telepatia ou pressentimento? A possibilidade de ser telepatia é muito maior. Porque se a pessoa está pensando em ligar para você, quantas vezes você pensa na pessoa, parece ligação? É ou não é? Então, existe a possibilidade de pressentimento? Sim. Mas a probabilidade da telepatia é maior. Então, vocês vejam que não dá para você colocar um carimbo em cima. Alguns desses fenômenos, os dois são fenômenos anímicos, concordam? Isso aqui não está envolvendo espírito desencarnado nenhum. Mesma coisa nesses exemplos aqui, olha. Você sabe que alguém esteve em sua casa quando você não estava em casa. Uma pessoa foi à sua casa. Você pode ter captado que aquela pessoa estava pensando em você porque ela foi na sua casa. Então, isso pode ser também um fenômeno de telepatia. O que foi? Ok. Agora, esse aqui não tem jeito, né? De ser telepatia. Esse aqui, você está caminhando e você sente que um perigo vai acontecer. Não tem telepatia nenhuma. É realmente um pressentimento. E se for muito forte, pode ser considerado uma previsão. Eu conheço pessoas que disseram, eu vi a cena do carro acontecendo. E eu passei pelo acidente mais tarde. Eu sabia que o acidente ia acontecer. Haja ansiedade, né? Você tem uma previsão dessa. Muito bem. Então, a telepatia, todo mundo conhece o conceito, não é, de comunicação entre mentes. Você percebe a distância, o pensamento do outro. Você capta através de ondas eletromagnéticas. A telepatia está aprovada em laboratório. Ok? Portanto, não tem nada a ver com o espiritismo, está aprovada a questão de que existem pessoas que têm a capacidade de captar as ondas mentais do outro. Muito bem, então vamos aí. Pressentimento, em termos didáticos, é uma sensação mais vaga, ok? Você tem uma coisa que você sente. Você sente, mas você não consegue definir o que é. Eu estou com um pressentimento de que uma coisa... que esse negócio não vai dar certo. Pode ser o teu pessimismo? Pode. Pode ser aquele medão da alma? Pode. Mas às vezes não é. Não é? Às vezes você tem uma intuição e sinceramente, tiro o sinceramente. É importante a gente... buscar não se fixar com as percepções das pessoas que nos amam, porque elas podem também passar pela mesma questão da ansiedade, do medo, vamos usar um exemplo, de um negócio novo, é óbvio, mas existem pessoas que ao longo da sua história com você já confirmou várias vezes que a intuição daquela pessoa é muito certeira. Então, claro que nós não devemos tomar decisões em cima de pressentimentos, mas talvez seja um fator a ser considerado em nossas decisões. Muito bem, premonição, a sensação já é menos vaga que o sentimento. Você não apenas sente, você na realidade sabe que alguma coisa vai acontecer e não sabe como você sabe. Você simplesmente sabe. Então, você pressente eventos, mas não consegue defini-los com nitidez. E essa é a diferença
que também é uma sensação indefinida, e essa é a diferença da previsão, porque no pressentimento, na premonição, você pressente que algo vai acontecer, mas você não consegue definir com nitidez. A previsão não, você já consegue claramente ver. Poucas pessoas já tiveram tiveram essas experiências que são também muito intensas. Nós chamamos isso dentro do espiritismo, e também é chamado fora dele um outro termo, clarividência. Você vê a situação como um filme. Tem pessoas que têm essas previsões durante o sono, e às vezes você tem a sensação, você está descansando, de repente você sai, eu vou usar termos populares, né, nossos, você sai do seu corpo, você tá meio acordado, e você de repente você vê a situação acontecendo. Em termos técnicos espíritas, há um desdobramento, o seu perispírito sai do seu corpo, como durante o sono, mas você está num estado de semiconsciência, então você consegue ter a cena, ver a cena, e é uma experiência muito intensa também. É uma visão espiritual, e você simplesmente não sente, você simplesmente sabe que vai acontecer. Então, uma certeza. Você tem essa certeza. Muito bem. Então, agora eu vou passar a história, alguns casos, alguns casos descritos no livro das experiências de Regina, que é essa médium impressionante que eu comentei com vocês. Ela tem muitos e muitos fenômenos anímicos, de telepatia, de pressentimento, de previsões, mas assim, alguns inacreditáveis, e acreditáveis porque foram comprovados, existiram testemunhas. Então, o livro relata os casos e faz hipóteses de avaliação de cada caso. Então, aqui um interessante dela, né? Ela comentava sempre com o Hermínio que ela sabe que ao chegar em casa vai encontrar um bilhete deixado lá por alguém que não a encontrou. Ela está indo para casa, ela sabe porque sabe, e vai no nível do detalhe. Ela sabe que foi deixado um bilhete, e no livro, eu não coloquei aqui, mas foi deixado debaixo da porta. Uma outra situação interessante que ela relata, quando ela está à espera de uma visita que já foi combinada, marcada a hora, vamos nos encontrar tal dia, e a pessoa resolve não ir, ela sabe exatamente que a pessoa mudou de ideia e sabe quando e onde ela mudou de ideia. Então, quando a pessoa comunica, telefona, avisando que não vai, mas ela já sabia. Sabe até quando que a pessoa desistiu. Não é? Esses são fenômenos do quê? De telepatia, muito provavelmente. Mas também envolve uma questão de uma previsão. Porque ela vê a cena acontecendo, ela dá específicos da cena. Então, é um misto dos dois fenômenos espirituais aí. Aí, essa é interessante também. Interessante pela reação dela. Ela estava no cabeleireiro e ela descobre que tem... Ela vê, né? Ela vê com os olhos espirituais que tem uma pessoa batendo na porta dela, super nervosa, super agitada, angustiada, e a pessoa não encontra e acaba também deixando um recado para ela. Essa época não era a época dos textos ainda. Não é? Então, ela ficou tão angustiada com a cena que ela realmente viu, que ela saiu, assim que ela pôde, ela saiu do cabeleireiro correndo e foi para o apartamento dela. Quando chegou lá, não tinha mais nada, mas o recado dizia, fale comigo urgentemente. Então, essa é uma cena, uma cena muito interessante, uma experiência muito interessante que ela passou. Agora, casos, né, ela está conversando com alguém, a pessoa diz uma coisa, ela sabe que a pessoa não está dizendo a verdade. Você não quer ter um amigo desse? Todo mundo tem suas mentiras.
Essa aí é interessante. Às vezes ela conta que ela estava sentada com alguém, de repente ela tem um insight de uma vida passada, de uma outra existência da pessoa. Você já pensou? Fala em ficar com essas experiências constantemente, né? Melhor quando você descobre que estava certo. Uau. Ou pior. Também. Muito bem. Uma vez alguém... Essa também é muito interessante, esse caso. Ela estava falando com alguém no telefone, ela não conhecia a pessoa, e ela, de repente, ela não conhecia a pessoa, nunca tinha visto a pessoa. Ela disse que não só viu, como sentiu a pessoa. Ela teve a descrição da pessoa, e aí ela teve uma experiência que deve ter sido um desdobramento de alguns segundos, mas ela se viu na frente da pessoa fisicamente. Então, imagina você estar no telefone, de repente você se vê na frente da pessoa. Não é que você está imaginando, você se vê na pessoa. Ela disse que teve essa experiência, e aí ela diz que conta essa história para uma prima dela que conhecia essa moça por algum motivo. Está aí no meio dessa história que eu não estou contando os detalhes, mas aí a prima confirmou a descrição física da moça, e aí alguns dias depois ela acaba encontrando com a moça, ela fala, nossa, é a própria. Ela era a pessoa mesmo, né? Então, aí o Hermínio faz esse comentário. Nesse caso, nós podemos observar alguns fenômenos mistos. É possível que, além da telepatia, tenha ocorrido também uma vidência, ou uma clarividência, ou também um rápido desdobramento. Não é? Interessante. E existem muitos outros casos, alguns incríveis. Não é? Uma pessoa dessa não precisa nem de telefone. Verdade. O nosso amigo comentou, uma pessoa dessa não precisa nem de telefone. Mas certamente precisa de um psicanalista e um psiquiatra, porque você tem a sua vida alterada com esse nível de sensibilidade. Tem um outro caso que ela disse que ela foi a um sorteio, ela nunca foi de acreditar em sorteio, mas era uma coisa de trabalho. Aí ela sabia que ela ia ganhar e ainda sabia o que ela ia ganhar. Uma pessoa conta para ela que vai viajar e ela sabe que a pessoa não vai conseguir fazer aquela viagem. E o caso mais impressionante que o Hermínio conta é um caso trágico. Ela tinha se organizado para ir numa viagem com duas outras pessoas, com um casal a Brasília, ela morava no Rio, e ela dormiu e acordou com a sensação clara, teve um sonho impressionante, e ela acordou com a sensação clara que ela não deveria ir naquela viagem, que ia haver um acidente muito grave. Aí ela diz para os amigos que ela não vai ser mais a terceira companheira de viagem, eles ficam muito chateados, muito decepcionados com ela, mas eles acabam indo e chamam uma terceira pessoa. E o sonho dela é assim, é todo simbólico. E, obviamente, eu não vou descrevê-lo, mas ela, no sonho ela vê quando que ela ia ser comunicada, que tinha havido o acidente e que o acidente tinha sido trágico. Né? Como? Porque ela achava que a experiência era com ela, que ela não deveria ir. E o sonho era todo simbólico, mas quando ela recebeu a informação, só lendo o livro, a história dos símbolos, ela vê... não é possível trazer a informação aqui, porque eu ia ficar 5 minutos descrevendo o que ela viu nos símbolos. Ela vê um poste, ela vê um hoteleiro, enfim, ela tem um monte de símbolos que depois ficaram claramente incompreensível. Os três. E ela sabia que ela não era para ir naquela viagem. Né? Então, veja, isso é um tipo de premonição, não é? De previsão, através de um sonho. Ela acordou com a certeza que aquela viagem não era para ser feita.
não tinha chegado o momento dela. Aí você fala, e se ela tivesse visto que os amigos iam desencarnar? Gente, esse é um assunto delicadíssimo, vocês concordam? Delicadíssimo. E constantemente isso acontece com esse tipo de sensitivo. A pessoa tem a evidência, aí eu chego para você, mando um recado, olha, sabe aquela sua viagem? Eu vi que você ia morrer. Eu não vou. Não é? Você viu junto, você falou Não, eu vejo que vai haver um acidente, e o acidente vai ser trágico. Não sei se você vai estar no meio, mas eu recomendo que você não vá. Felizmente, não são esses pressentimentos com esse tipo de... Você não tem amigos com esse tipo de intuição tão clara, mas quantas das situações... Gente, existe um momento na nossa vida do nosso desencarne. A hora não é marcada em segundos, não é? Porque existem outras circunstâncias que podem ser alteradas, podem haver moratórias... Mas existe um momento, tipo, nos seus 30 anos você vai desencarnar, algum momento naquele ano. É o tempo da sua reencarnação. Isso é um projeto que é feito na vida espiritual. É tão relativo, né? Porque mesmo se ela avisasse os amigos e eles não fossem no acidente de carro, eles podiam atravessar. Exatamente. Porque quando a pessoa está programada para desencarnar, ela vai desencarnar, sobretudo quando são tipos de desencarnações trágicas, né? Aí já são expiatórias, porque uma coisa é você desencarnar dormindo, outra coisa é você desencarnar num acidente de carro, né? Então, como? Só fazendo uma observação, na maioria das vezes, eu acredito que seja um teste realmente de humildade para o médium, porque... A maioria dessas previsões, você não vai ter controle, mesmo que você compartilhe. E se você tiver errado? Se você tiver errado? Então, isso é uma situação muito delicada. Enfim, a verdade é que se você falar, olha, eu prefiro que a pessoa não me olhe nunca mais na minha cara, mas eu vou dizer, porque foi tão claro, você disse, a pessoa vai fazer... É uma responsabilidade, uma opção da pessoa, mas eu vou fazer muito bem. Mas se for o momento dela desencarnar, você pode dizer o que você quiser. E é por isso que essas previsões não são comuns. Ela ela sabia que ela não era para ir. E ela tinha certeza absoluta que ela não era para ir. Não é? Muito bem. Aí algumas teorias que o Hermínio coloca, que tem a ver também um pouco com a física moderna, muito interessante. Ele diz, a previsão é uma percepção do futuro num outro espaço-tempo que nós comentamos, né? Um outro local, né? Que não é o momento, que não é do nosso mundo material. O tempo é também um local considerado por muitos físicos ainda hoje, apesar essa teoria estar sendo discutida, e algumas pessoas têm a capacidade de entrar e sair dessa outra dimensão facilmente. Isso nós comentamos no começo do nosso encontro, e a visão isso aí é uma outra teoria aí do próprio Hermínio, a visão de algo que ainda não aconteceu, mas que deve ter acontecido em uma dimensão diferente da nossa, e que no devido tempo vai ocorrer aqui para nós, que somos os retardatários do tempo. Isso é uma teoria dele, e também interessante, né? Bastante interessante aí, um ponto de vista dele. Mas tudo tem a ver com essas noções diferentes, de que o tempo, como nós o conhecemos, a própria física já diz que não é o tempo que nós conhecemos. É um tempo diferente. As noções da física nos dão outra compreensão do tempo. Eu recomendo que vocês assistam esses documentários incríveis que temos aí nos streamings, no próprio YouTube. Muito bem, a dupla vista. A dupla vista é o seguinte, gente, a gente tem um olho material. E nós também temos o olho espiritual, os olhos da alma, como se diz. A pessoa de dupla vista, ela não vê
apenas na sua frente. A visão dela é de 360 graus. Né? Então, tem pessoas que estão em profunda meditação, relatando, vendo coisas atrás dela. Né? Existe um relato de um médico famoso, um médico, Dr. Joe Dispenza, que faz muitas experiências de meditação, e é muito famoso aqui nos Estados Unidos. E ele relata que ele não a vontade que eu tenho de mandar todos os livros espíritas para ele. Né? Ele relata muitas pessoas em profunda meditação que têm essas experiências de ver, de ter a visão de 360 graus. Mas essa visão de dupla vista vai te dar a você e a mim a capacidade de ver coisas que normalmente nós não veríamos, porque nós entramos em alguns instantes de desprendimento. O seu espírito entra na outra dimensão e você ou entra na dimensão espiritual, percebe a dimensão espiritual, sem ter a interferência de uma outra entidade. É você que está vendo. E você faz isso acordado. Essa experiência, você está acordado. Então, por exemplo, tem aqui essa pessoa em meditação. Ela se transporta a outro lugar, ela vive aquela cena. E são muitos os relatos na história de pessoas que têm essa capacidade de se deslocar até materialmente com o seu próprio perispírito. Isso é um fenômeno chamado de bicorporeidade. Existem relatos até de pessoas na Igreja Católica que foram consideradas santos por terem tido a capacidade de interferir em outras situações, de terem sido vistos presentes em outra situação quando estavam em outra cidade. Né? E naquela época não existia internet. Então tem muitos testemunhos, muitas testemunhas de comprovação desses considerados milagres. Mas a dupla vista é você ter a capacidade de ver até o próprio corpo astral, ou melhor, até o plano astral de uma outra pessoa. E é assim que muitas cartomantes têm essa habilidade de lerem ou de perceberem, de sentirem os pontos chaves da sua vida. Todo mundo procurando cartomante essa semana, eles vão estar felizes por essa palestra. Existem pessoas com essa capacidade, né? E cobram por isso, é uma habilidade, e utilizam isso não da forma ideal, mas algumas acertam, e essas são as boas cartomantes, e elas veem mesmo, elas veem acontecimentos importantes da sua vida. Tá? O que você faz com essas informações é outra coisa, você concorda? Mas muitas cartomantes, ou muitas pessoas de tarô, agora tem outras que não veem nada e inventam. Né? São os charlatães, né? Mas algumas têm essa capacidade, sim. E Kardec comenta que essa é uma capacidade que a pessoa tem o tempo todo, mas pode ser desenvolvida pela vontade, ou seja, você fala, nossa, como é que aquela pessoa, com outro cliente na frente dela, ela se concentra, ela desenvolveu, ela exercitou aquela capacidade. É uma capacidade que você pode exercitar e você vai ficando cada vez melhor. Quem vai ter um monte de gente montando tenda essa semana. Porque eu acho. Ok. Mas está aí a informação. Aí você fala, nossa, e o tarô? Eu gosto do tarô. Mas então, a pessoa está lá na frente, a carta, as contas, não interessa. Aquilo é apenas um instrumento. Porque, na realidade, ou lê a mão, não é? A verdade é que a pessoa... A mão, então... Todo mundo atrás de uma ledora. A mão, então, é mais forte ainda. Porque você está entrando em conexão vibratória com a pessoa. Eu adorava ler mão. Vocês não me procurem para ler mão, que eu não vou ler a mão de ninguém. Eu até esqueci como é que faz, mas eu adorava. Garotona, 13, 14 anos, adorava ler mão. Deu muita coisa certo. Muita coisa certa. Eu devia ter desenvolvido essa habilidade.
Ok, mas eu tive uma leitura. Eu tinha 13 anos, eu lembro até onde eu estava sentada com minha irmã, e tinha outras coleguinhas de escola. Aí eu estava lendo, aí eu li a mão dela e eu falei assim, você vai ter uma doença muito grave. E eu nunca me esqueço. Tá aí que a minha irmã teve esclerose múltipla, do tipo mais avançado que existe, e praticamente há muitos anos ela tem isso, muitos anos. Mas muito bem, podia ganhar muito dinheiro eu, né, se eu tivesse desenvolvido essa capacidade, né? Muito bem, essa é a famosa dupla vista. E a informação que a Kardec nos dá aí está no próprio livro dos médiuns. E aí, no livro dos Espíritos e também no livro dos médiuns. E aí, no livro dos médiuns, Kardec também pergunta, existem pessoas com essa faculdade especial de entrever o futuro? Aí, por que eu coloquei isso? Isso aqui não interessa, que eu já expliquei. Ok. Agora, existem outras que não é apenas uma questão anímica. A questão é que a pessoa tem essa sensibilidade, uma sensibilidade espiritual, ela vê o mundo espiritual, ela vê espíritos, e Kardec diz que existem médiuns que são clarividentes, que também podem ser considerados, as pessoas de dupla vista também podem ser consideradas médiuns clarividentes, que é um exemplo típico entre os dois mundos, as duas dimensões estão extremamente interligadas. Esse assunto é riquíssimo, gente. Eu gostaria muito de poder continuá-lo em uma outra oportunidade, mas tudo vai depender do interesse de vocês. Vocês gostariam de eventualmente continuar o assunto? Aí eu teria de começar tudo de novo? Não sei. Muito bem, mas para terminarmos, não é? Kardec, não vai ser impossível terminar. De toda forma, eu convido vocês a realmente conhecerem o quanto que é dito da influência dos espíritos em nossas vidas, a questão dos pressentimentos, isso está tudo no livro dos espíritos como forma de pergunta e resposta. Então eu vou deixar vocês com essa proposta. Ao invés de termos um outro encontro, que vai ser muito difícil realinhar todas essas ideias no espaço de tempo. Eu dei um seminário sobre isso, eu não sei para que eu inventei de dar essa palestra, porque é impossível em 1 hora a gente falar sobre tudo isso. Mas eu convido vocês. A parte da influência dos espíritos em nossas vidas, a parte dos pressentimentos, está aí tudo no livro dos espíritos e o assunto é realmente muito interessante. E na parte do livro dos médiuns, está bem no final. Existem outras informações muito, muito interessantes também, que o capítulo é perguntas que podem ser feitas aos espíritos. O que a gente pode perguntar aos espíritos? Fala, nossa, a gente pode fazer reunião, fazer pergunta de espírito? Aqui no centro a gente faz esse tipo de reunião. Vai falando logo, Lívia, por favor. Enfim, não vem ao caso. Fica como um question mark para vocês. E fica aí a minha sugestão. Agradecendo a todos a atenção, desejando uma semana de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio. Eu finalizo, então, deixando vocês curiosos com mais informações nos livros magníficos da doutrina espírita. Muito obrigada.